Rádio. A rádio oficial de quem investe. Meu caro Bruno Mazzoni, já na ponta da conexão com a gente. Alô, Brunão, bem-vindo. Vamos passear primeiro pela fotografia americana, os títulos da dívida, o DXY. Mais um dia de aversão ao risco e de bolsas em queda a nível global. O que é que você separou pra gente? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia para todos vocês aí da rádio. Pessoal, antes de começar até a minha apresentação aqui, vou dizer que se porventura eu sumir, a culpa é de São Pedro, porque tá caindo um baita de um pé d'água aqui em Jundiaí. Mas vamos lá. Hoje é um dia, até eu estava acompanhando vocês antes de entrar aqui, e incrível como outros bancos centrais estão facilitando ao dólar se valorizar, né? A Libra em suas mínimas, acho que ninguém estava esperando, depois de uma primeira-ministra dada como conservadora, tá? Com Margaret Thatcher ali como grande, né, ídolo e tudo mais, e de repente nós temos aí um grande pacote e a Libra indo para o buraco, pelo menos por hora. Então é difícil, pessoal, e sempre é o primeiro gráfico que eu compartilho para vocês, para não ser repetitivo. Quando o dólar, e ele tem fundamento para isso, não é nem o Fed. O Fed hoje, mais do que nunca, é um banco central do mundo. Tá? Eu acho muito difícil em setembro em diante, ou melhor, outubro em diante, o Fed ser rock, tá? Porque ele vai quebrar várias moedas. A gente comentou aqui no Expresso da Manhã semana passada, ou retrasada, eu não lembro, que existe o conflito geopolítico, a guerra geopolítica, a guerra contra a inflação e a guerra cambial também. Deve ser a principal tônica aqui dos nossos assuntos até o final do ano, porque o dólar não pode ser tão protagonista assim. Ninguém sai ganhando, tá? Então, vejo que ele sim tem esse fundamento para receber todo esse fluxo comprador, não por mérito próprio ali do Jay Powell, por exemplo, mas é porque os outros bancos centrais estão muito frágeis, tá? Nessa política, ou para combater a inflação, ou de fato ali tomando atitudes um pouco não muito interessantes para se fortalecer moeda. Então, o dólar, pessoal, está voando, o que dificulta e muito a vida dos emergentes de maneira geral. Tá? Então, dólar forte, juros americano já em relação à máxima do ano, e eu vou fazer esse paralelo com o S&P já. Em relação à máxima do ano, tá? O juros americano já sobe 10%. Tá? Então, se nós pegarmos ali a mínima do S&P, hoje nós estamos testando a mínima, tá 0 a 0. Mínima do S&P no ano ali está testando, a mínima feita ali em junho, pré-verão ou no verão já, e o preço atual estão iguais. O juros está 10% acima. Tá? Então a reprecificação dos ativos de risco, eu finalizo com o gráfico do S&P que vocês estão vendo, o S&P está pedindo para cair ainda. Tá? Ainda tem um pouquinho para se colocar na venda do S&P, porque na minha opinião não estabilizou ainda essa ordem de juros ganhando força, até o dólar ganhando força, a indústria americana perdendo competitividade de certa maneira, e os países se endividando ainda mais, perdendo poder de compra, inflação ganhando força. Tá? Então o S&P ainda vejo mais queda, e Léo, infelizmente, dólar forte dessa maneira é muito ruim para ativos de risco. Por isso que a gente comentou semana passada que o efeito Meirelles colocou a gente numa ilha. Vamos ver se a gente consegue suportar, e deve suportar por causa das eleições essa semana. A gente deve olhar para o mundo todo atabalhoado e o Brasil se segurando ainda de certa maneira, porque há esse trade eleitoral aí para a próxima semana. Só para entender tua hipótese, porque muita gente que está nos ouvindo pode pensar o contrário. Fala assim, poxa, uma semana para o pleito é dólar para cima, é mais instabilidade. Aí nós seguiríamos o curso do mundo. Você entende que não? Léo, vamos lá. Para fundamentar melhor, e se você me corte aqui se eu começar a falar muito palestrinha aqui, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as entrevistas que os integrantes do Fed vão dar, elas serão mais amenas a partir de agora. Então essa semana começa a ser mais tranquila, e eu acho que dados chineses virão positivos. Tá? Então é difícil acreditar que o Brasil, tá, pelo fato de a gente ter caído tanto pela PEC dos benefícios ali, tá, a gente ainda tem uma gordurinha a ser isentão do mundo, o mundo ainda continuar. E tem o trade de eleição, que pode vir um fluxo aí de curtíssimo prazo, a depender aí dos resultados da eleição. Então sim, para concluir, acho que o Brasil ainda pode ser o patinho bonito de uma semana bem feia, tá? Por causa desses vieses aí de dados positivos de China, a gente é um derivativo de lá, fica menos Estados Unidos e mais China. O problema é que esse dólar forte, quando a gente olha para petróleo e minério de ferro, que eu já vou colocar, estão aí em mínimas. Vai depender de um bom dado chinês, sem dúvida nenhuma, para segurar esses caras e a gente ficar isentão. Faz sentido, Brunão. Obrigado pelo contexto. Vamos então para commodities. Minério de ferro, petróleo, o que elas dizem?
Vamos lá, pessoal. Então, o minério de ferro, vamos começar com ele, não perdeu mínima. Em setembrão, apesar de ter me frustrado, que eu falei para vocês, ó, setembro ia ser pró-commodities e não mais dólar. Eu vou pular, é como se fosse uma rolagem de opção, eu vou rolar para outubro, tá? Mas setembro aqui foram os primeiros 10 dias de alta, depois mais 10 dias, uma semana de baixa, e agora a gente está neutro. Então vejam que mesmo com a subida forte do dólar, com a subida de juros muito forte nos Estados Unidos, né, commodities seguraram. Então tá todo mundo à espera aqui de um gigante asiático, na minha opinião, começar a entregar melhores dados. Era para as commodities ter rompido o mínima do ano, por exemplo, no caso do minério de ferro, e não rompeu. E esse é o cara que pode levar a gente, né, pode trazer uma neutralidade para o Ibovespa essa semana e até uma certa estabilidade de preços pensando para o final do ano, porque dados chineses devem vir menos piores, tá? Mas o minério de ferro aqui em dúvida hoje, aguardando provavelmente dados da própria China, que vão mais à tarde serem divulgados, né, hoje durante a semana. Então é importante olhar aqui para o minério de ferro. Hoje, neutro, pessoal, Vale deve abrir neutra, tá? O que não coloca pressão, por exemplo, para baixo na nossa bolsa. Simplesmente neutro ali o minério de ferro. Quando a gente vem para o petróleo, esse não. Esse perde aqui mínima da semana passada, mais acompanhando o dólar. Ali em 85, o pessoal está no piso do meu cenário base, querendo também colocar aqui o meu cenário base para o ano meio que pro ralo, só que nós temos um dado fundamental aqui, que o Biden já avisou, tá? Inclusive, por hora, o Biden é assertivo em colocar a sua reserva no mercado, porque trouxe o preço para baixo, de fato. Ajudas diversas podem ter acontecido, mas por enquanto por certo, e ele já divulgou $80, ele compra de novo, começa a comprar, repor suas reservas estratégicas. Então, nunca aposte, se você não aposta contra ele ou contra os Estados Unidos, etc. Olha, pois bem, talvez seja ainda interessante esperar o dólar mais forte, baixe nas commodities, ele começa a recomprar e aí muda-se a comunicação do Banco Central. Se eles estão azeitados assim na comunicação, não sei. Lembrando que comunicação também faz política monetária. O petróleo eu não vejo, então, para baixo dos 80, dos 83, 84, já não via dos 85, e com esse incremento que Estados Unidos volta a comprar para repor suas reservas, fica ainda mais difícil imaginar o petróleo muito abaixo dos preços que estão hoje, pessoal. Ou seja, petróleo para cima, entende o nosso Bruno Mazzoni. Você também pegou carona no racional dele relacionado ao minério de ferro. Para fechar, Dolfoot, Indifut, o espaço é seu, Brunão. Vamos lá, pessoal, vamos lá pro dólar, colocando para vocês aqui, a depender da abertura, pessoal, o dólar foi até o máximo de alta que a gente compartilhou com vocês na sexta-feira, os 5,276, torcer bastante para ele abrir abaixo, tá? É muito otimismo a gente pensar aqui pré-eleição, tá? Aí com o DXY voando, vamos ver se o Banco Central inglês coloca ali panos quentes, tá? E faz essa libra voar. Lembrando que se libra voar, Banco Central inglês conseguir ali ser duro e subir juros, etc., uma reunião extraordinária, pessoal, vai fazer o DXY vir para baixo, tá? Isso vai aliviar muito a vida dos emergentes. Então a gente está dependendo aí de um Banco Central que não é muito assertivo, mas ele pode nos ajudar já nesse início de semana, se de fato acontecer. Então dólar, pessoal, abrindo abaixo dos 5,276, o primeiro pedágio aqui e suporte 5,235, tá? O 5,204 foi a semana inteira, o preço médio, ele não serve muito de trade, mas acaba sendo um preço mediano para a semana, tá? E depois 5,188,5. Para ele descer daqui, a gente precisa ter uma surpresa de uma moeda do G5 ali ganhando força perante o dólar, tá? Então a gente vai depender, acho que, protagonismo aí para o Banco Central inglês. Se ele abrir acima, pessoal, do 5,276, infelizmente o mesmo acaba funcionando como suporte, tá? A primeira parada 5,296, e aí a gente testa novamente os 5,318. Em qualquer hipótese de um dia nós fecharmos lá às 6 horas acima dos 5,318, pessoal, eu já vou começar a falar para vocês que muito provavelmente o pré-eleição a gente vai dormir aqui ou vai em algum momento bater os 5,40, tá? Meu cenário base aqui, os 5,110 seria a máxima da eleição, virou para mínima, tá? Então estamos entre 5,110 e 5,40, essa oscilação do dólar é isso que eu imagino, a depender das flutuações aí até de coisas que estão aquém do Brasil. Como eu falei, se o banco inglês conseguir surpreender sendo mais hawkish, tá, joga o DXY para baixo,
a gente pode ter ali uma vida mais tranquila para commodities e o câmbio aliviando, tá? No curtíssimo prazo, na semana pré-eleição. O índice, tá? Se nós abrirmos aqui acima dos 111,650 é o primeiro suporte, tá? De olho na Vale, né? Vale e Bancão podem ser aí os caras que vão segurar o nosso índice caranguejo ainda. 111,250 é a primeira parada, 111 e 120. Como eu estou otimista, os outros suportes aqui, como eu estou otimista em relação a não muitas quedas para o Ibovespa, pessoal, o meu cenário base, então, que durante essa semana eleitoral não passa dos 108,570. Para mim, ali é a mínima. A chance de se rompe para baixo é a oportunidade de compra, se rompe para cima, oportunidade de venda. Assim a gente deve viver enquanto a gente não define esse cenário macro desse dólar parando de subir. Pessoal, ele vai parar de subir em algum momento, o DXY, e aí vai entrar o trade muito provavelmente dos emergentes. Por hora, achei que ia ser em setembro, não foi. Tá? Para cima, 112,795, 113,025, 113,225, pontos fracos aqui, pessoal. E aí sim, caso o índice dê o ar da graça, a gente vai lá para o 114,405, 114,585. Léo, só para finalizar, eu estava achando, o índice abriu aí acima dos 111, 120, primeira parada é ali, pessoal. Só para finalizar, eu achava que o mês inteiro ia ser pró-China, pró-commodities e menos dólar. Dólar estabilizando, não dólar caindo. Pois é. Pois bem, eu tenho os últimos pregões essa semana. Acho muito difícil de se mudar, certo, pessoal? Mas já começa a ter ali, talvez um banco central inglês, por exemplo, pode dar o primeiro passo e a comunicação do Fed hoje à tarde ser mais branda, ser mais política, já pode dar o primeiro passo que o Fed vai pensar mais no mundo do que nos Estados Unidos e o mundo vai subir um pouquinho esses juros para conservar um pouco do valor da sua moeda. Grande Bruno, eu já tô vendo aqui o dólar chegar aos R$ 5,31. Já vem um mergulho completo no mercado de futuros. Bruno, a gente volta a conversar mais tarde. Eu super te agradeço. Até lá. Valeu, Léo. Valeu. Até daqui a pouco. Valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.